Uma verdadeira bomba. Eduardo Tagliaferro confirmou que vai trazer novas revelações sobre Alexandre de Moraes. Direita abre mais uma frente no Congresso. Alexandre de Moraes foge de audiência no Senado. Glyn joga tudo no ventilador e Flávio Bolsonaro revela a situação de Eduardo Tagliaferro. Veremos isso e mais no Giro pelo Mundo. Olá, amigos do canal Vista Pátria, eu sou a Débora. Pessoal, amanhã não terá noticiário por conta do feriado, mas terá o discurso de 100 dias do governo Trump. Hoje ocorreu a audiência no Senado para tratar dos abusos de autoridade de Alexandre de Moraes contra a imprensa. Alexandre de Moraes, para surpresa de ninguém, fugiu e não prestou esclarecimentos. Tivemos os jornalistas Sérgio Tavares e Glyn Grewal. Mas a grande bomba, na verdade, está num sujeito que não compareceu. Você vai entender melhor já já. Pessoal, rapidinho, você pode ser um patrocinador desse trabalho jornalístico. O Vista Pátria teve o seu dono preso por Alexandre de Moraes e hoje ele está usando tornozeleira e proibido de falar. Diante disso, eu assumi esse projeto para levar conteúdo relevante diariamente para você. Conteúdo que muitas vezes vocês não encontram em qualquer lugar. Para isso ser possível, com edições, dublagens e para facilitar o entendimento de todos, o seu patrocínio é fundamental e pode ser feito com qualquer valor através do Pix ou QR Code que está aí na tela. Além de apoiar a estrutura do canal, você apoia com os custos para a defesa jurídica do Alan contra Alexandre de Moraes. Uma defesa no Supremo custa muito caro. Por isso, eu agradeço a todos vocês que nos apoiam quando podem e também aos que nos apoiam compartilhando o nosso trabalho, deixando o seu like, se inscrevendo no nosso canal, enfim. O seu apoio é um apoio pela liberdade de expressão. O Eduardo Tagliaferro não compareceu à audiência, mas o senador Flávio Bolsonaro comunicou que pretende falar em outro dia por videoconferência. Só que além desse comunicado, o jornalista Alan dos Santos soltou um áudio do próprio Tagliaferro que confirma a informação passada pelo Flávio, mas vai além. O áudio revela que ele está procurando um lugar seguro para se proteger e finalmente abrir a boca sobre o que ele sabe sobre o Moraes. Vamos lá, agora vai. Alan dos Santos, boa tarde, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você, tá? Aqui é o Eduardo Tagliaferro. Eu quero agradecer pelo convite, pelos contatos, tá? Dizer para você que nesse momento eu estou em silêncio, eu estou recluso, pensando muito na minha segurança da minha família e que já estou aqui pensando bem disso sobre tudo. E que em breve, assim que eu estiver um pouco mais confortável, tudo será esclarecido, todos saberão tudo, entendeu? Eu não acho justo a forma como tem sido tratado as coisas, né? Existe um vazamento de um áudio, não existe vazamento de material algum, então ninguém divulgou nenhum material, é porque não tem de material. Eu estou sendo aí perseguido, né? Pelo Judiciário, pela Polícia Federal, focando justamente no vazamento de um áudio, né? O vazamento de uma conversa. E não se atentam ao conteúdo vazado, que não foi por mim, né? Ao conteúdo vazado, ou seja, é muito mais importante um suposto vazamento do que o teor das conversas, né? Mas em um momento oportuno, se Deus me permitir, e assim que eu estiver confortável e seguro, eu estarei me posicionando, e falando e mostrando tudo o que está acontecendo, né? Muita retaliação, muita perseguição. Eu sei que, inclusive, esse meu áudio aqui vai repercutir em uma possível manifestação por parte do ministro Alexandre de Moraes, de forma injusta, mas é assim que se segue, tá bom? Um forte abraço para você, Deus abençoe a todos e um forte abraço ao Brasil. Isso foi a reprodução de um trecho do canal Timeline. Aproveitem e se inscrevam lá. O fato dele estar se movimentando para se proteger antes de falar é realmente uma bomba. Mas tivemos jornalistas depondo. O jornalista Glyn falou sobre a pressão que recebeu. Então, ele sempre está interpretando qualquer crítica, qualquer
reportagem, qualquer denúncia como um crime. E isso, obviamente, estava incluindo não só nossas fontes, mas também nós, como jornalistas. Inclusive o maior jornal no Brasil, o Folha de São Paulo. E ele não tinha a menor hesitação de usar essas acusações contra jornalistas, contra um jornal muito grande que está funcionando aqui muitas décadas no Brasil. E logo depois, quando o ministro Moraes abriu uma investigação criminosa para supostamente descobrir a identidade da nossa fonte, não só foi a fonte que foi incluído nessa investigação. Tem um documento que fala muito claramente que a polícia do São Paulo, do estado de São Paulo, recebeu uma instrução de não só chamar suspeitos de vazamentos, mas também eu e minha colega jornalística, a Fábio Peal, para fazer depoimentos, para responder para o policial e ser questionado. E eu estou fazendo jornalismo há muito tempo, não é a primeira vez que estou fazendo jornalismo que está criando raiva nas autoridades, para falar o mínimo. Eu nunca vi jornalistas sendo formalmente incluído na investigação. Não estou falando que necessariamente que somos os alvos da investigação, mas obviamente quando a polícia é mandado para questionar, para chamar para depoimento jornalistas sobre o jornalismo, isso tem um impacto bem grande, bem grave para criar esse clima da intimidação. E isso aconteceu. Glenn também faz questão de ressaltar que muitas pessoas cobram ele por mais material, mas o áudio que foi liberado sobre o Use a Criatividade já seria o suficiente. E de fato é. É um áudio que comprova que ele caçava seus alvos e mandava inventar provas. Se isso não é o suficiente, o problema não está no jornalista, mas está nos políticos e nos grandes veículos de imprensa. O jornalista Sérgio Tavares depôs por videoconferência e o assunto Tagliaferro foi tema de discussão. Gostaria também de lamentar a ausência de Alexandre de Moraes e do próprio Tagliaferro nesta comissão. A Laudio diz que tem todo o material com ele, tem tudo para derrubar Alexandre de Moraes e são áudios que até, um áudio que eu aconselhava que nesta comissão depois fosse ouvido. Infelizmente Alexandre de Moraes não está presente e isso é lamentar. O Tagliaferro não compareceu e pediu para falar outro dia por videoconferência. O senador Flávio falou sobre isso. Até não sei se por acaso ele estiver assistindo essa audiência, né, que seria interessante que ele reconsiderasse a postura dele, porque se ele está se sentindo ameaçado de morte pelo que ele sabe, a partir do momento que ele torna público o que ele sabe, principalmente contra aquela pessoa que é o Alexandre de Moraes, que segundo ele é a pessoa que poderia mandar matá-lo. Acho que a única defesa que o Tagliaferro tem agora, Sérgio, é exatamente trazer a público isso tudo. Porque além de salvar a própria pele, porque a partir do momento que perde-se o interesse em queimar um arquivo vivo, quando ele divulga essas coisas, e eu espero que realmente ele esteja em algum lugar seguro, independente de qual país onde ele esteja, né, mas é uma forma de ele se proteger fazendo isso e, por consequência, eu não tenho dúvida que isso vai fazer com que muitas pessoas que hoje, aqui no Brasil, que estão presas ou estão fora do nosso país, refugiadas, que se sentem tão perseguidas quanto o Tagliaferro, ele vai fazer um grande serviço para essas pessoas também, porque são provas inequívocas, pelo que a gente imagina, do modus operandi do Alexandre de Moraes de perseguir as pessoas, pré-escolher seus alvos. Isso tudo não foi exposto ainda. Isso ajuda a nossa luta aqui por anistia no Congresso Nacional e ajuda, sem dúvida alguma, as defesas dos perseguidos políticos a conseguirem protocolizar essas possíveis provas para anularem os julgamentos. Acho que esse é um grande caminho. O Tagliaferro tem uma responsabilidade enorme com o país, né? E ele, pensando nele, pode se beneficiar e, por consequência, beneficiar também a democracia no nosso país. Diante de toda essa ofensiva no Congresso, o deputado Sóstenes resolveu abrir mais uma frente de combate. Ele conseguiu as assinaturas para abrir a CPI do INSS.
que conseguiu as assinaturas suficientes para termos a CPI na Câmara dos Deputados. Agora vamos ao nosso giro pelo mundo. Conforme os anos passam, os efeitos da idade ficam mais visíveis. Nem todo mundo pode pagar os caros tratamentos estéticos, como o Botox. Mas com o Regenere, você terá acesso a muitos desses ingredientes de tratamentos de beleza em um único composto. A forma de aplicação é sublingual, o que acelera a absorção pelo nosso corpo. Com uma aplicação de 12 gotas por dia, você terá acesso a vitamina K2, transresveratrol, ácido hialurônico, verisol e retinol, o que vai te proporcionar uma excelente hidratação e vai ajudar a clarear as manchas da sua pele, além de devolver a firmeza e elasticidade da sua pele, combatendo sinais de expressão e o bigodinho chinês. O Regenere é um suplemento natural aprovado pela RDC 240 da Anvisa. Tem frete grátis e pode ser pago com cartão, boleto ou Pix. O link para a compra está no primeiro comentário. Donald Trump foi confrontado por um jornalista e respondeu que não confiava nele. Você acha que Vladimir Putin quer paz? Penso que ele quer, sim. Eu penso que ele quer. Mesmo com os mísseis caindo? Eu realmente acredito que ele deseja isso. O desejo dele era tomar conta de todo o país. Eu acredito que, por minha causa, ele não fará isso. Você confia nele? Confia nele? Eu não confio em você. Não confio em muitas pessoas. Olhe pra você. Você chega todo feliz. Você está tão feliz em fazer a entrevista. Eu estou. E você começa a me fazer perguntas falsas. Ele me disse que um cara com a mão cheia de tatuagens não tem tatuagem. Você sabe, você está sendo desonesto. Não, não estou. Eu confio nele. Não confio em muitas pessoas, mas eu realmente penso isso. Eu acho que ele me respeita. E eu acredito que por minha causa, ele não vai tomar tudo. Mas o dele. A escolha dele, a decisão dele seria conquistar toda a Ucrânia. É uma guerra que nunca deveria ter acontecido. Ucrânia anuncia que Brasil ficará sem embaixador em Brasília devido a divergências com Lula. Lula, por sua vez, estará no desfile da vitória em Moscou no próximo dia 9. A capital da Rússia já convive com veículos militares que estão ensaiando para o grande desfile de 80 anos da vitória contra a Alemanha. A Argentina começará a julgar os pedidos de extradição feitos por Alexandre de Moraes. Vários brasileiros pediram asilo no país de Milei e agora saberemos se eles serão entregues para a tirania ou libertados e tornados refugiados políticos. Em Portugal, o deputado de direita André Ventura teve sua entrevista abruptamente cortada por um jornalista. Não, Sr. Deputado, como eu já lhe disse, eu não brinco, Sr. Deputado, e estou a fazer perguntas. Sr. Deputado André Ventura, eu agradeço imenso ter estado disponível para estar a falar connosco. A nossa conversa já dura 10 minutos, nós temos que ficar por aqui. Agradeço-lhe muito. Muito obrigado e muito boa noite. A verdade é que hoje a Proteção Civil... Sr. Deputado, muito boa noite. No Brasil, a CBF finalmente se pronunciou sobre a camisa vermelha. Após a repulsa majoritária, a CBF se limitou a dizer que vai cumprir o estatuto. Isso significa que vai usar as cores da bandeira. Eles também afirmam que ainda não escolheram a cor. Uma vitória do tradicionalismo brasileiro frente à infâmia. Diante de tantos absurdos, pelo menos isso, né? Agora, quero agradecer os patrocinadores que apoiaram o canal ontem, como Sérgio Vinícius, José Alexandre, João Maurício, Marcelo André, Magali Leite e todos os outros que aparecem aí na tela. Façam como eles e sejam patrocinador do nosso canal. Pessoal, muito obrigada e até sexta-feira. E bom feriado a todos.